Olha só, tem um versículo na Bíblia que é super famoso, uma promessa de proteção que muita gente sabe de cor. Mas e se a imagem que a gente tem dele não for bem a história completa? Vamos dar uma olhada nisso. O versículo é esse aí. É uma passagem que passa uma sensação nossa incrível de proteção, de segurança divina. Não é à toa que tanta gente cita ele em momentos difíceis e dá para entender por quê. A imagem de alguém ficar de pé intocável enquanto milhares de pessoas caem ao redor é muito, muito forte, não é mesmo? Bom, e aí que entra uma interpretação bem popular, que inclusive o pastor Ailton Santana comentou ter visto num panfleto de evangelização. A ideia é que esses 1.000 e 10.000 são literalmente 11.000 inimigos, sabe? Como se um exército viesse para cima da pessoa e ela ficasse ali de pé sem um arranhão. Mas será que é isso mesmo que o texto quer dizer? E aqui que a coisa começa a ficar interessante de verdade, porque quando a gente começa a puxar esse fio, o que será que aparece? E se a chave para a gente entender o versículo 7 não estiver nele, mas no que vem logo antes? Então, vamos voltar um pouquinho, só 2 versículos, para o versículo 5. Aqui o salmista começa a listar do que, afinal, a pessoa fiel vai ser protegida. A lista fala de terror de noite e seta que voa de dia. Repara só, são perigos mais gerais, né? Não está falando de exércitos, de pessoas. Aí, logo em seguida, no versículo 6, que vem coladinho no nosso famoso versículo 7, as ameaças ficam ainda mais claras. O texto fala de peste e mortandade. Ou seja, a gente está falando de doenças, de calamidades que matam muita gente de uma vez e não de soldados numa batalha. E olha só que interessante quando a gente coloca as duas coisas lado a lado. A diferença é, uau, é gritante. De um lado, a gente tem aquela ideia popular dos 11.000 inimigos. Do outro, o contexto real, o que os versículos 5 e 6 acabaram de nos mostrar. Aí fica claro que os 1.000 e os 10.000 que caem não são soldados inimigos, são as vítimas desses desastres todos, do terror, da peste, da mortandade. Então, o ponto principal é o seguinte: o Salmo está, na verdade, pintando um quadro de proteção divina no meio de uma calamidade geral. A ideia é que, mesmo que milhares de pessoas ao redor morram por causa de pragas, de desastres, de vários tipos de mal, a promessa é que o servo de Deus vai ser protegido. A mensagem aqui é sobre segurança no meio do caos, e não sobre ganhar uma guerra. E sabe, isso tudo leva a gente para uma lição bem maior, que vai muito além desse salmo. É uma prova fantástica de como o contexto é importante. Uma frase solta pode parecer uma coisa, mas quando a gente lê ela dentro do todo, o significado real, e geralmente muito mais rico, aparece. Isso mostra que vale a pena dar aquela olhadinha mais de perto, sabe? Em vez de só aceitar o que todo mundo fala. No fim das contas, essa pequena descoberta sobre um versículo tão famoso acaba abrindo uma porta para um novo jeito de ler, né? E isso deixa a gente com uma pergunta bem provocadora. Quantas outras verdades, assim, profundas, não estão aí, escondidas na nossa cara, só esperando a gente olhar para o versículo que vem antes ou o que vem depois?